Olá! Bem-vindo a mais uma aula do módulo sobre Filosofia Adventista de Educação. Nós temos a oportunidade durante alguns momentos de partilhar conceitos importantes desse assunto precioso para todos os educadores que trabalham na rede educacional adventista. Essa oportunidade de formação continuada nos é oferecida pela Universidade Corporativa e você é muito bem-vindo. Nós trabalhamos na última aula o conceito de aluno e falamos que é talvez o conceito mais importante para qualquer filosofia de educação. Quem é o ser humano e qual o propósito da existência dele. Falamos um pouquinho sobre o perfil do professor que atua na educação adventista, dentro da perspectiva da cosmovisão adventista e que abraça a filosofia adventista de educação como a sua rota, seu trilho de percurso profissional. Falamos no módulo anterior que a filosofia de educação se preocupa com duas perguntas: o que e para quê? Nesta aula, nós vamos sair então deste foco central da filosofia de educação para responder a pergunta como, que já pertence à pedagogia, que já pertence ao escopo teórico da educação. Essa é uma pergunta recorrente. Como ensinar? Acredito eu que o século XX foi o século onde os teóricos da educação mais se debruçaram sobre essa questão. Como se ensina? Como deve um professor atuar dentro de uma sala de aula? Bem, graças aos escritos de Ellen White, nós podemos também conhecer indicações, podemos conhecer embasamentos que nos dão o alicerce para respondermos a essa pergunta. A isso chamaremos indicações de métodos de ensino. Nós vamos pensar alguns pensamentos do livro Educação, do livro Fundamentos da Educação Cristã, para entendermos quais são as pistas que a filosofia adventista de educação nos sinalizam para que possamos escolher métodos eficazes de ensino, porém métodos coerentes com a nossa cosmovisão cristã, coerentes com a nossa filosofia adventista de educação. Falando dos métodos de Cristo, e ao lermos a Bíblia nós encontramos inúmeros exemplos de como Jesus ensinava, Ellen White afirma que as lições dadas eram ilustradas com figuras e símbolos e dessa forma eram mais firmemente gravadas na memória. Em parábolas, em comparações, Jesus encontrou o melhor método para comunicar verdades divinas. Diz ela que em todo verdadeiro ensino, o elemento pessoal é essencial. Cristo, em seus ensinos, tratava com os homens individualmente. Ora, se Jesus falava para multidões, para grupos, como ele tratava com os homens individualmente? Me preocupa quando algum professor diz assim: eu escolhi como meu método tal e tal procedimento de ensino. Neste pensamento de Ellen White, nós temos talvez um dos alicerces sobre a escolha de métodos de ensino. Cada aluno que eu tenho na minha sala de aula tem uma forma distinta de se apropriar do conhecimento. Ele tem a sua forma de aprender. Por isso, diversidade de métodos para atingir diversidade de processos de aprendizagem. Por isso, ao olharmos nossos alunos como Cristo olhava, nas suas necessidades, nas suas características individuais, com certeza, como professores, nós teremos o cuidado de escolhermos diferentes métodos de ensino. Outra dica,
gradação e sequência. Antes de aprender os ramos de estudos mais elevados, os nossos alunos devem se apropriar dos mais fáceis. Vejam só a dica que nós temos no capítulo Métodos de Ensino do livro Educação sobre o estudo com matemática. No estudo dos números, deve o trabalho ser prático. E ela vai além. No estudo de história, deve-se estabelecer relações de dependência à luz das profecias, ou seja, eu devo fazer um estudo da história tendo como pano de fundo a própria Bíblia e toda a história que nos é revelada através da Escritura Sagrada. Gosto muito desta frase, que também está no mesmo capítulo, falando sobre a língua materna. A habilidade de ler e escrever com facilidade e precisão a língua materna é mais importante que o conhecimento técnico das regras gramaticais. Vejam que isso foi escrito há mais de 100 anos. E nós podemos ver que ela já sinalizava dicas, princípios, para que nós pudéssemos eleger as nossas estratégias de ensino de acordo com o grande pano de fundo da filosofia adventista de educação. Mas aí alguns vão perguntar, então quais são os métodos melhores para serem escolhidos por um educador cristão? George Knight, em seu livro sobre filosofia da educação cristã, ele também afirma o seguinte: pode-se notar mais de uma vez que a metodologia de professores cristãos não é distinta das metodologias usadas por outros educadores. Nós podemos nos apropriar de eficientes processos de ensino, estratégias de ensino defendidas por outros educadores. Mas os educadores cristãos devem manter vários contextos em mente ao selecionar essas estratégias de ensino. Primeiro, relembrando a natureza redentora de sua tarefa. Esse método que eu escolhi vai contribuir para o processo de redenção do meu aluno. Segundo ponto, as necessidades dos seus alunos, essas diferenças individuais que nós pontuamos. Eu tenho alunos que são mais visuais, alunos que são mais auditivos, alunos que gostam de trabalhar em grupos, mas alunos que têm uma necessidade de trabalhar sozinhos. As estratégias que eu escolho atendem a essas necessidades? Terceira análise, o forte e o fraco da minha individualidade como professor. Como professor, nem sempre aquilo que serve para um colega serve para mim. Nem sempre aquilo que serve para uma disciplina e para uma faixa etária serve para a minha disciplina e para a faixa etária com a qual eu trabalho. Por isso, professores, precisamos ter discernimento. Muitas vezes eu seleciono uma estratégia de ensino que vai favorecer esta natureza chamada de presunçosa pela senhora White. Muitas vezes o método que eu escolho leva o aluno à presunção, à autossuficiência, achar que ele tem em si o poder e a capacidade de resolver a sua condição de ser humano como sendo autossuficiente. É evidente que na escolha do método de ensino eu posso contribuir ou não para o processo redentivo. Por isso, primeiro examinemos os métodos de Cristo, aqueles que ele utilizou, tratando com os nossos alunos individualmente e procurando fazer com que a nossa forma de ensinar, as estratégias que nós escolhermos, o estilo de ensino e a proposta que eu utilizar, fortaleça no aluno a dependência que ele tem da verdade do conhecimento proveniente de Deus e não dele mesmo. Quando eu consigo, com os meus estilos de ensino, com os métodos que eu escolho, fortalecer essa dependência que o ser humano tem de Deus, estes métodos estão contribuindo para os propósitos da filosofia adventista de educação. Um outro tema que tem gerado discussões acaloradas entre os defensores de diferentes modelos educacionais é o tema da avaliação.
Será que a avaliação reflete a visão de educação, a cosmovisão ou a filosofia que eu adotei? Será que o modelo que eu escolho para avaliar reflete alguma coisa do que eu acredito sobre ser humano, sobre propósito, finalidade da educação? Vamos relembrar então aquele exemplo que nós demos no módulo anterior da Escola Nova. Na perspectiva da Escola Nova, que quis contrapor ao modelo tradicional de educação, a avaliação vinha como um propósito de desenvolver e valorizar aspectos afetivos, atitudes, com ênfase na autoavaliação. Muito mais do que cobrar conteúdos, cobrar memorização, a avaliação tinha o objetivo de fazer com que o aluno se desenvolvesse e com que o aluno se autoconhecesse. Não há nada de mal nesse ideal em si, nesta ideia em si, mas olhando o pressuposto que tem por trás de ser humano, o risco deste modelo é que através da avaliação possa se gerar no aluno uma complacência e uma condescendência com o próprio erro, um espírito de presunção e de autossuficiência. Acreditar nas suas próprias capacidades de superar as suas deficiências baseadas nos seus próprios méritos é um risco que se corre conforme o modelo de avaliação que adotamos. Lembrem-se da condição humana de ser caído e que, conforme afirmamos no módulo anterior, tem uma tendência em colocar-se no lugar do próprio Deus. Então, quantas vezes nós nos encantamos com ideias, com pensamentos educacionais e adotamos como nossa prática sem olhar com atenção qual é a concepção que tem por trás. Então, minha pergunta é: qual a concepção de avaliação que está mais coerente com a cosmovisão cristã? Volto aos escritos de Ellen White. Ela diz assim, no livro Fundamentos da Educação Cristã: deve-se preparar os alunos para o último grande exame. A ideia de um último grande exame, de um juízo, que é uma figura de linguagem que Deus usa para conosco, está presente nos escritos de Ellen White. Será que isso nos faz entender alguma coisa sobre este momento de avaliação? Ela diz que a avaliação é um meio ou uma forma de promoção de crescimento. Ao reconhecer um erro e vencê-lo, sobe-se num degrau de acesso a coisas melhores e mais elevadas. Outro conceito que ela apresenta é que Cristo avalia dos efeitos para as causas e os que erram são objeto especial da solicitude de Cristo. Vejam como Cristo trata e tratou com os que erram. Como que nós encaramos o erro quando avaliamos? Qual a dificuldade que nós temos em colocar diante dos alunos a responsabilidade pelo preparo individual em situações de avaliação? Eu diria, e eu digo isso para os meus alunos, que uma das leis divinas e bíblicas que nós precisamos aprender é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, certamente ele colherá. E quando avaliamos, os alunos têm que ter essa percepção. Quando, porém, vejo o meu aluno como um ser humano com idênticas paixões à minha, caído, carente da misericórdia de Deus, com defeitos e virtudes de caráter, que necessita da graça de Cristo tanto quanto eu, poderei eu aprender a escola de Cristo a ser mais paciente, humilde e generoso com aqueles que erram? Amar as almas pelas quais Cristo morreu nos habilita a exercermos a nossa tarefa de avaliá-los com justiça e misericórdia. O aluno vagaroso deve ser conduzido com paciência. O professor não deve censurar a sua ignorância, mas aproveitar a oportunidade de animá-lo. Você acredita que ao elaborar um instrumento de avaliação, eu indico através dele a minha visão de educação? Sim, sem dúvida.
quando eu seleciono os métodos e quando eu preparo um instrumento de avaliação, eu estou através dele dizendo que modelo de educação eu adotei para a minha prática, o que eu espero do meu aluno, o que eu desejo, em que eu desejo que esse aluno se transforme. Lembre-se, ao trabalhar com a redenção desse aluno, muitas vezes eu preciso começar com a minha redenção. Querido educador, nós concluímos mais uma aula analisando 2 aspectos pontuais do nosso trabalho nas escolas adventistas: a escolha e seleção de métodos de ensino e indicações sobre o processo de avaliação. Estamos caminhando para o final da nossa aula. No próximo módulo, nós vamos ver o conceito de escola e vamos ver se realmente nós entendemos qual é o propósito de Deus ao criar esta rede, esse sistema educacional presente hoje em quase todo o mundo. Até a nossa próxima aula. Espero você!